Sabe quando a gente precisa salvar um trabalho da escola ou aquela foto do fim de semana? Clicar em salvar é algo que a gente faz no automático, né? Mas o que de fato acontece dentro do computador nesse momento? Hoje a gente vai descobrir a jornada surpreendente de um arquivo, desde o clique do mouse até ele encontrar seu lugar permanente. E aí, já parou para pensar nisso? A gente clica em salvar dezenas de vezes por dia, mas para onde essa informação vai de verdade? Qual é o caminho que ela percorre dentro da máquina? É exatamente esse rastro que a gente vai seguir agora. Para começar, a gente precisa sacar uma coisa essencial. O computador usa, digamos, duas cabeças bem diferentes para lidar com memória. São dois mundos que não poderiam ser mais distintos, mas que precisam trabalhar juntos em uma sintonia perfeita. Entender essa dupla é o primeiro passo para desvendar todo o resto. E aqui está a grande diferença. De um lado, a gente tem a memória RAM. Pensa nela como se fosse a sua mesa de trabalho. Super rápida, ótima para mexer nas coisas que você está usando agora. Só que tem um porém. Se acabar a luz, puf, a mesa fica limpa. Tudo some. Por isso ela é chamada de volátil. Do outro lado tem o disco rígido, o HDD. Ele é o nosso arquivo de aço, onde as coisas ficam guardadas para sempre. É mais lento para achar as coisas, mas é seguro e é permanente. Então, na prática, a dança funciona assim. Quando a gente abre um arquivo, o computador vai lá no arquivo permanente, o disco rígido, pega uma cópia dele e joga na mesa de trabalho super rápida, que é a RAM. Tudo que a gente edita, tudo que a gente muda, acontece ali, na RAM. E na hora que a gente clica em salvar, essa versão nova, atualizada, é mandada de volta para o disco rígido. Assim ela fica guardada de forma permanente. É esse vai e vem o tempo todo. Beleza, agora que a gente entendeu a lógica por trás de tudo, que tal dar uma espiada dentro da máquina? Como é que um disco rígido tradicional, essa pequena maravilha da engenharia mecânica, consegue guardar todos os nossos dados? Pode acreditar, é bem mais impressionante do que parece. O coração do HDD são os pratos. Imagina uns CDs de metal, sabe? Super polidos, que ficam girando numa velocidade alucinante. É na superfície magnética desses pratos que cada pedacinho dos nossos arquivos é gravado, usando ímãs minúsculos para representar os uns e zeros da linguagem de computador. E como é que o computador lê e escreve nesses pratos? Com as cabeças de leitura e gravação. E agora vem a parte mais incrível. Elas nunca, jamais, tocam na superfície dos pratos. Elas flutuam em cima de uma camada finíssima de ar que é criada pela própria rotação dos discos. A distância entre a cabeça e o prato é menor que a espessura de um fio de cabelo. É uma precisão absurda. E para que essas cabeças cheguem no lugar certo do disco, existe o braço atuador. Ele se move de um lado para o outro numa velocidade impressionante, posicionando as cabeças exatamente onde o dado precisa ser lido ou escrito em questão de milissegundos. É o movimento mais rápido que um piscar de olhos. E quando a gente fala em velocidade alta, não é exagero. Um disco rígido comum, desses que a gente tem em casa, gira a 7.200 rotações por minuto. Para ter uma noção, isso é mais de 120 voltas a cada segundo. É uma peça de engenharia de altíssima precisão acontecendo em silêncio dentro de uma caixinha de metal. Certo, a gente já viu as peças físicas, mas com tanta informação girando tão rápido, como é que o computador sabe onde encontrar exatamente aquele seu trabalho de história? É aí que entra a organização lógica dos dados. A organização é como se fosse um mapa. Ela começa com as trilhas, que são círculos invisíveis, um dentro do outro, bem parecido com as ranhuras de um disco de vinil. Depois, cada uma dessas trilhas é dividida em pedacinhos menores, como se fossem as fatias de uma pizza. Esses pedaços são os setores, e é ali dentro que a informação fica guardada. Para gerenciar todo esse espaço de um jeito mais fácil, o sistema operacional agrupa vários setores em uma unidade chamada cluster. E aqui tem um detalhe muito importante. O cluster é a menor caixinha de armazenamento disponível. Mesmo que seu arquivo seja minúsculo, ele vai ocupar no mínimo uma caixa inteira. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. É que nem a consumação mínima de um bar. Mesmo que você só beba um copinho de água, você tem que pagar o valor mínimo. Com os arquivos, a lógica é a mesma. Não importa o tamanho dele, por menor que seja, ele sempre vai ocupar o espaço de pelo menos um cluster inteiro. A gente falou bastante dessa tecnologia mecânica que é incrível e que nos acompanha há décadas. Mas o mundo da tecnologia, claro, não para. Então vamos dar uma olhada rápida na alternativa moderna que está revolucionando o jeito como a gente armazena tudo, o SSD. A grande virada de chave é essa aqui. A gente está trocando o mecânico pelo puramente elétrico. Enquanto o HD depende de pratos girando e braços se movendo, o SSD, ou unidade de estado sólido, é o oposto.
Ele não tem nenhuma parte móvel. Nenhuma. Tudo funciona com base em chips de memória, armazenando os dados em células elétricas. Pensa nele como um pendrive gigante e absurdamente rápido. E essa citação aqui deixa a diferença ainda mais clara. Nos HDDs antigos, com o tempo, os pedaços de um mesmo arquivo ficavam espalhados pelo disco. Aí a gente precisava desfragmentar, que era basicamente juntar esses pedaços para acelerar a leitura mecânica. Tentar fazer isso em um SSD, como a citação alerta, não só é inútil, como estraga o aparelho. Isso acontece porque cada ciclo de escrita desgasta um pouquinho os chips de memória. Fica claro que a gente está falando de tecnologias completamente diferentes. E assim a gente termina essa jornada. Estamos bem no meio de uma transição, né? Deixando para trás a era das maravilhas mecânicas para entrar num futuro de velocidade elétrica e silenciosa. A questão que fica no ar é como essa mudança na base de como guardamos nossas informações digitais vai moldar a tecnologia do amanhã. Fica aí a reflexão.